Bom dia. Mateus 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Passados 6 dias, 6 dias atrás, Jesus tinha feito uma pregação muito séria, ensinamento, sobre como segui-lo. Ele tinha mostrado no capítulo 16 que se nós quisermos, se as pessoas quiserem segui-lo, tem que negar a si mesmo e pegar a cruz e segui-lo. Ou seja, saber que tem lutas, batalhas pela frente. E também ele tinha dito que adiantaria você, por exemplo, ganhar o mundo inteiro, ter tudo, ser tudo e perder a sua vida. Então Jesus tinha feito uma explanação, uma pregação muito importante, como tudo que ele fez, ele faz, a respeito de segui-lo. E agora ele pega somente 3 discípulos, apesar dele ter vários ali, vários discípulos, mas ele chama somente 3, Pedro, Tiago e seu irmão ali, João, e vão ao monte. Uma montanha, você sobe ali. Mas por que Jesus geralmente ia a montes? Porque ele não tinha um lugar, ele não tinha privacidade para estar orando, para estar conversando, ou para estar reunindo com os seus discípulos e ter uma conversa, um ensinamento em particular. Porque sempre tinha pessoas, multidões ali com ele. E Jesus queria estar precisando de privacidade. Então, sempre quando ele queria falar com o Pai, orar, dialogar, conversar com Deus, ele subia um monte e ficava ali. E agora, desta vez, ele também pegou somente esses 3 discípulos. Por que Jesus chamou somente 3? Porque Jesus queria que eles fossem testemunhas do que iria acontecer, para que eles testemunhassem o que eles iriam ver, para relatar, mostrar, trazer esse ensinamento que nós temos hoje. Por isso que ele levou os 3. Ele não estava querendo ali plateia, nada disso. Ele só precisava desses que eram para ser testemunha, para vir relatar a posteriori o que eles viriam e trazer esse ensinamento. Versículo 2 diz assim: e ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, ali diante deles, Jesus faz o quê? Jesus se transfigura. Transfigurar é mudar a fisionomia, mudar a feição, transformar-se. Então, Jesus transformou. O rosto dele ficou brilhando como se fosse a luz do sol. Aquele brilho forte. As roupas dele ficou tão branca, é impossível ter alguma coisa mais branca do que as vestes dele. Um branco que é impossível alguém conseguir lavar ou deixar uma roupa tão branca como que Jesus mostrou ali. Porque Jesus estava mostrando ali o quê? O corpo glorificado. O que ele haveria de ser, como ele haveria de ser, e como também todos os que forem salvos terão um corpo semelhante. Nós vamos ver que no final, inclusive, ele ainda vai falar com os discípulos: olha, vocês não contam nada disso, não falam nada disso, não testemunham nada disso antes de eu ser morto, antes de eu ressuscitar. Só depois que isso acontecesse. Então,
esse corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? Não é um fantasma. Fantasma, pessoas dizem que vê, nunca vi fantasma, não sei, não existe. Porque, apesar de ter um corpo sólido, porque quando nós vemos quando Jesus apareceu depois de ressurreto, aí ele já estava com o corpo glorificado, ele aparecia e falava com os discípulos, vem cá, não tem nada pra gente comer, não? Ele comia, nós vimos, ele apareceu na praia, ele comeu peixe com os discípulos. Né? Outra vez, certa feita, apareceu em um ambiente fechado, eles estavam todos reunidos num ambiente fechado, de repente Jesus surgiu ali, comeu pão e mel com eles. Né? E mais, ele falou, não, toca aqui, falou com Tomé, falou, toca aqui, você falou que não crê, só se você visse, agora toca aqui na ferida, para você ver se não sou eu. Então é sólido, podia tocar nele. Mas, ao mesmo tempo, ele passou paredes. Então, o corpo glorificado é um corpo cheio de poderes. Tá? Que tudo pode. Então, Jesus transfigurou ali naquele momento, mostrando o corpo que havia de ser, não somente ele, como todos aqueles que forem salvos nele. Versículo 3 diz assim, e de repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Novamente eu chamo a atenção que de repente surgiu também Moisés, também com o corpo glorificado, e Elias também com o corpo glorificado. Quem é Moisés? Moisés representa a lei. E Elias, quem representa? Elias representa os profetas, todos os profetas. É Ezequiel, é Jeremias, é Isaías, é Amós, é Abacuque, enfim, todos eles, o representante dos profetas, na Bíblia é Elias. E o representante da lei é Moisés. Então, o que está acontecendo? Deus, sua infinita misericórdia, colocou ali, os dois ali, na verdade, os três, para que trazer esse ensinamento para nós. Todo mundo está vendo ali agora. Moisés é todo mundo, não, os três estão vendo Moisés e Elias. E faço questão de frisar que tanto Moisés quanto Elias já tinham vivido, morrido há centenas de anos antes. Centenas de anos antes. E conclusão, e naquela época não tinha filmadora, não tinha máquina fotográfica, não tinha fotos, não existia fotos. Portanto, era impossível Pedro conhecer Moisés ou conhecer Elias. Não conhecia, não sabia. Mas na hora, o Espírito de Deus, o Espírito Santo revelou para quê? Para que ele tivesse conhecimento, para que depois ele testemunhasse, para que ele relatasse, fizesse um relato do que aconteceu para trazer ensinamento. Um dos motivos que Jesus nos levou foi exatamente para trazer ensinamentos. Então, o que aconteceu? Mas Pedro, na hora, reconheceu. Falou, olha, quer ver que nós vamos ver que ele reconheceu que era Elias e Moisés. No versículo 4, ele disse assim, expressando-se Pedro, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outro para Elias. Então, ele apesar de Deus, através do seu Espírito, ter trazido a revelação de quem era, ele ainda, de maneira carnal, falou, não, é bom que nós estamos aqui. Ele, muito prestativo, muito solícito, disse, por quê? Aí nós vamos fazer, dá pra gente fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E 3 tendas para eles ficarem, para eles se abrigarem. Você vê que ele reconheceu Elias, reconheceu Moisés, sem nunca os ter visto. Vamos fazer isso muito solícito. Mas quando ele está começando a falar, porque ele já está falando de maneira carnal, o que acontece? No versículo 5, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela emanou a voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Então, quando eles estão ali falando ainda, Deus o interrompe. Não, seria bom que fizesse agora, é bom que nós estamos aqui para nós fazer as 3 tendas. Deus interrompe ele, ou seja, Deus vem,
se manifesta de uma forma que fosse uma nuvem ali, uma nuvem brilhante ali, envolve eles e fala, escuta, esse é o meu filho. A ele que vocês têm que ouvir, a ele que vocês têm que atender. Este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Ou outras traduções, a ele ouvi. O que Deus está querendo dizer? Pois, escuta, você não tem que ouvir Moisés, não. Você não tem que ouvir Elias, não. E o tempo deles passaram. A lei se cumpriu Jesus. Tudo que tinha que acontecer, Moisés cumpriu tudo. Jesus cumpriu toda a lei de Moisés. Então agora nós vivemos em Jesus, não vivemos mais na lei. Ah, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Ah, não, os 10 mandamentos, não, agora não é 10, não, só 2. Amar a Deus e amar o próximo, esses 2 abrange tudo e muito mais do que aqueles 10 somente. Aquela época a lei dele é olho por olho, dente por dente. Agora Jesus nos manda perdoar, ou seja, uma mudança. Jesus cumpriu a lei. Agora nós vivemos em Jesus. Aqui é que nós temos que ouvir agora o Evangelho. Porque Jesus é o Evangelho, Jesus é a palavra, nós temos que ouvir Jesus. Ah, não, pastor, mas os pastores aqui, mas o profeta aqui falou isso, tal profeta lá falou, mas está de acordo com o Evangelho? Ah, não, se não está, pois nós temos que obedecer a Jesus, nós temos que ouvir a Jesus. Com tudo que tiver, nós temos que ter confirmação em Jesus. Se não tem, nós não seguimos. Porque a ele é o meu filho amado, o filho que eu tenho prazer, o filho que eu me regozijo, o filho que me dá alegria. A ele que vocês têm que ouvir. É isso que Deus está dizendo. Ouça Jesus, viva em Jesus. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Quando os discípulos viram isso, ficaram com medo, atemorizados. Caramba, é Deus, e baixaram a cara ali no chão, em sinal de respeito, de medo, de temor, de tudo. Eles abaixaram ali, não queriam nem levantar. Caramba, Deus está falando aqui, o que está acontecendo, né? Morrendo de medo. Aí o que acontece? Versículo 7. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente Jesus. Eles olham com que temor, Jesus vai tocar neles e fala: não, levanta, não se tem medo, não. Não tenham medo, levante-se. Eles levantaram, olharam, tudo já tinha acabado, só estava Jesus, já não viu mais Elias, já não viu mais Moisés, nada. A mensagem, o ensinamento já tinha sido dado. Este é meu filho amado, dele que vocês têm que ouvir. Era isso. Eles foram lá para testemunhar isso, para ouvir isso, para trazer este ensinamento. Foi por isso que Jesus os levou. É ele que nós temos que ouvir. Quando eu vejo pessoas, não, é porque é na lei de Moisés. Não interessa a lei de Moisés, não. Interessa o que Jesus disse. Ah, não, mas é porque o profeta Isaías falou que tem que fazer. Não, mas o que o profeta Isaías falou, Jesus confirmou? Tá no Evangelho? Não, então não. Vamos ouvir Jesus. É Jesus. É Jesus. Em todo o tempo é Jesus, nós temos que ouvir. Deus, o Deus Pai, nos mandou fazer assim. Eles olharam, agora não viu ninguém, saiu Jesus, tudo voltou ao normal. Versículo 9. Enquanto descia do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Olha, não conta nada para ninguém do que vocês viram enquanto eu não ressuscitar, ou seja, enquanto eu não morrer para ressuscitar. Só pode ressuscitar aquele que morreu. Falou, não, então vocês não contam nada. Fala nada para ninguém. Esse testemunho é para ser dado depois que eu ressuscitar. Esse ensinamento é para levar para todos depois que eu ressuscitar. É isso que ele deu. E assim aconteceu, porque só depois disso nós vemos aqui. E os discípulos lhe perguntaram: então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Por que os escribas, os religiosos, os escribas na Bíblia,
são aqueles que transcreviam as escrituras. Os escribas, porque não tinha máquina, datilografia, não tinha nada disso. Era tudo na mão. Então os escribas ficavam transcrevendo. Tinha na época, né, o Antigo Testamento, o Pentateuco, eles faziam, era copiar, fazendo cópia na mão. Então era considerado, né, homens de Deus, esse tipo de coisa. E esses ensinavam, falavam que Elias tinha que vir primeiro. Falaram, não, mas antes de Jesus vir, antes do Messias vir, Elias vem primeiro. Só que eles não entendiam a Escritura, exato, nós temos que compreender a Escritura, porque na Escritura a referência que faz Elias, que teve primeiro, é exatamente João Batista. E nós vamos ver que Jesus vai falar sobre isto, eu acho. Que aqui sim. E os discípulos perguntaram, no versículo 11, ao que Jesus respondeu, com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos dele. Falou, não, ele já veio. Eu vos afirmo que ele já veio. Só que eles não reconheceram, não receberam ele como se fosse Elias, como fosse um enviado de Deus. Não reconheceram como aquele que era o preparador do caminho do Senhor. Prova tal que o prenderam e o mataram. João Batista, nós sabemos a história, foi assassinado. Herodes o assassinou ele na prisão. Então ele falou, olha, ele virá sim, na verdade ele já veio. E assim como ele sofreu na mão do povo, eu também vou sofrer muito mais. E nós sabemos o sofrimento dele, a morte, como foi, o povo fez com ele. Como faz da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. O versículo 13. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. É João Batista. Não, exatamente, João Batista que veio, foi o preparador do caminho do Senhor. Ele foi uma espécie de Elias no Novo Testamento que veio preparar o caminho do Senhor. Versículo 14. Ao chegar onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou, Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas nas águas. Apresentei-te aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus está descendo o monte, quando chega está a multidão, estava o resto dos discípulos, estava a multidão toda. Aí vem o Senhor e fala, escuta, tem piedade, me ajuda. Porque eu tenho um filho que ele sofre horrivelmente, ele tem uns ataques de epilepsia. Nós sabemos que esses ataques de epilepsia, quando as pessoas sofrem disso, caem, ficam sofrendo, espumando, tem que tomar muito tempo para não enrolar a língua. E ele cai, e às vezes cai em cima do fogo, cai na água, quando a pessoa sofre ataque, não tem lugar, qualquer lugar ele está caindo. Falou, olha, ele cai, no fogo, na água, e é um sofrimento terrível, tem piedade, eu trouxe ele, apresentei os seus discípulos aqui para curar e eles não conseguiram expulsar, não. Esse demônio, porque muitas das vezes as pessoas falam, não, ataque epilético, às vezes não é ataque epilético, às vezes é demônios. Tem muitas pessoas que confundem doenças mesmo, outros com ação, possessão maligna. Nesse caso aqui, o sintoma todo era do ataque epilético, é de epilepsia, mas era ação demoníaca. Então Jesus exclamou, ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. Olha, meus discípulos não conseguiram. Jesus falou, geração sem fé e perversa. Por que sem fé? Porque se eles não conseguiram expulsar o mal que tinha no menino, porque eles não tinham fé. Não oraram com fé, não determinaram com fé em nome de Jesus.
Eles não fizeram. Porque Jesus já tinha dado autoridade desde no capítulo anterior, nós vemos. Eles tinham poder para expulsar, eles tinham poder para curar, mas eles não aplicaram essa fé. Oraram sem fé, oraram não, e não aconteceram. Aí Jesus falou, geração perversa, é maldosa, porque se aplicasse a fé para libertar o menino, para libertar dessa possessão. Jesus agora criticou os seus discípulos. E disse, vem cá, até quando eu vou estar com vocês, né? Até quando eu terei que suportar vocês? Traz-me aqui o menino. Versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio. Esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Só Jesus repreendeu, pronto. Ficou curado, acabou. O menino nunca vai ter um ataque de epilepsia. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram, por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Aí depois os discípulos, e só eles em particular, falaram, Jesus, mas vem cá, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Nós tentamos, nós oramos, por que não conseguimos? Olha o que Jesus responde, versículo 20. E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e em nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se espere por meio de oração e jejum. Jesus falou, olha, por que vocês não conseguiram? Ficaram pequenez da sua fé, vocês não têm fé, vocês não aplicaram a fé. E ao mesmo tempo Jesus mostra que nós temos, que a fé que nós tivemos, ela é suficiente. Nós basta colocarmos ela em ação. Porque a menor semente que temos é a semente de mostarda, é uma semente pequenininha. Falou, se a sua fé for desse tamanho, mas se você aplicar, exercitar, você diz o tamanho do qualquer um, fala, passa daqui para colar. Não importa o problema, a natureza para bem, não, uma montanha de problema. Você dá ordem em nome de Jesus e ela muda, e ela se resolve. Mas você tem que exercitar a sua fé, colocar ela em ação. Senão não vai conseguir nada. E Jesus agora dá atrás do ensinamento. Contudo, essa espécie você espera por meio de Jesus uma oração. Se nós não nos santificarmos, se nós não quebrarmos a nossa carne, se nós não fortalecermos o nosso espírito, nós não conseguimos expulsar demônio nenhum. Primeiro, temos que expulsar os demônios que estão em nós. Primeiro, nós temos que fortalecer a nossa fé. Só assim, com a nossa fé fortalecida, nós temos condição de dar ordem, expulsar qualquer demônio. Mas primeiro vamos tratar de nós, vamos cuidar de nós. É jejum, é oração. Jejum, a função de jejum é quebrar a carne. Quebrarmos a nossa carne, fortalecer o nosso espírito. Aí damos a ordem. O demônio bate a retirada. Versículo 22. Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo, o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Aliás, Jesus falou, olha, tá para acontecer, eu vou ser preso, né, vou ser entregue na mão dos homens, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles ficaram tristes com aquilo, claro, mas não deveriam se alegrar, porque Jesus está falando, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eles não se alegraram, deveriam se alegrar. No versículo 24, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram, o vosso mestre não paga imposto das 2 dracmas ao templo? Jesus, então, em Cafarnaum, no templo, lá te cobrava o imposto de 2 dracmas, né? Aí perguntou a Pedro, escuta, seu mestre não paga imposto, não, é? Qual é o negócio? Ele é privilegiado, ele não vai pagar os impostos de 2 dracmas? 25. Pedro diz, sim, paga, respondeu Pedro.
Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobra os reis da terra impostos e tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Falou, olha, Pedro falou, não, sim, paga. Mas só que Pedro falou, sim, paga, mas não pagou porque não tinha dinheiro. Jesus estava duro, Pedro estava duro, eles não tinham dinheiro. Tem que pagar. Mas agora está sem dinheiro. Aí assim chega em casa, antes de Pedro falar alguma coisa, Jesus já pergunta, ele fala, escuta, quem de quem que os reis, né, as autoridades cobram, as autoridades da terra aqui cobram os impostos e tributo? Ele cobra dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro responde, dos estranhos. Respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu, logo estão os filhos livres dessa obrigação. De quem que cobra? Não cobra dos filhos. Dos estranhos. E é verdade, né? Os estranhos é que pagam os impostos, pagam os tributos. Os reis não vão estar cobrando seus filhos. As autoridades não vão estar cobrando os seus filhos. Cobra dos outros, cobra de fora. Aí Jesus lembrou, falou, então tá certo. Porque logo então, os filhos estão livres dessa obrigação. Jesus está mostrando que ele não teria essa obrigação, mas, entretanto, versículo 27, entretanto, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca achará uma estátua. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Jesus não tinha dinheiro, não. Ao contrário que pregadores estão afirmando, ele não tinha. Aí falou com Pedro, falou, tá, mas nós vamos pagar. Né? Vamos pagar os impostos. Vai lá no mar, pega o anzol, joga lá, você vai pegar o peixe. O primeiro peixe que você pegar, você tira ele, abre a boca dele, você vai achar um estátua. O estátua era uma moeda que era maior, né? Seria o equivalente a 2 dracmas, 4 dracmas, né? O suficiente para pagar para ele e para Pedro. Pedro foi, então, pegou. Então, Jesus está mostrando com isso que o recurso, Jesus providenciou o recurso. Jesus poderia ter falado, não, lá vai lá na boca do peixe, lá, pega 10 peixes lá, 10 peixes vai ter 10 estátuas, vai sobrar dinheiro para isso. Não. O que ele estava precisando que não era pagar o imposto, vamos pagar o imposto. Veio o que nos é necessário. Jesus providenciou, através do milagre, do poder de Deus, providenciou o que era necessário. Ah, tem que pagar impostos, vão pagar. Eles estão cobrando os impostos, vão pagar, vai lá, pega e dá. Nós temos que entender que assim como Jesus, que era o Filho de Deus, ou sendo o próprio Deus, ele era aqui como um estranho. Nós, como seguidores dele, também somos estranhos. Ele teve que pagar imposto, ele teve que pagar tributo. Ele foi cobrado. Ele pagou. Aí eu vejo pessoas falando, não, tem que só negar, não tem que pagar porque o governo rouba. Se rouba, deixa de roubar. Não, nós vamos fazer a nossa obrigação, nós vamos cumprir com o nosso dever. Tem que pagar, vamos pagar. Não tem desculpas. Muito bem. Jesus fala com Pedro, ele pega lá o dinheiro que é suficiente para pagar para ele e para Jesus e entregou. E pagou. Cumpriu a obrigação para não escandalizar, para que as pessoas falem, não, ele não pagou o imposto. Nós sempre temos que estar preocupados em dar um bom testemunho, deixar um bom testemunho e agir de acordo com a palavra de Deus. Nós temos muito que aprender com o Evangelho, muito que aprender com Jesus. O Evangelho está diante de nós. Basta nós meditarmos, nós procurarmos entender, compreender o que o Senhor está falando. Quando nós ouvimos, nós aprendemos.
Hoje eu li Mateus 17, é um capítulo pequeno, somente 27 versículos, nós lemos todo ele. E as dúvidas todas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.